Olá, querida fraternidade de luz, vamos lá para mais um vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje com o alinhamento dos planetas. Vamos ver o que vem aqui. Nossa, a Nina deita bem no pé da mesa e eu não consigo esticar meu pé. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o que vem para todos nós. Peço ajuda às consciências que estão presentes no momento, meus guias, mentores, Ezequiel, Samuel, Lúcius, meu clã cigano também, Cigana Valéria, Dom Valentim, Dom Vladimir, na orientação da leitura Yin e Yang. Vamos ver o que vem aqui. Olha, gente, aproveitando essa oportunidade aqui, de falar com vocês, para quem quiser fazer leitura Yin e Yang, né, orientação, pode vir fazer, porque eu sempre recebo mensagem de vocês, a maioria tem muitas dúvidas em relação ao propósito, ao despertar espiritual, então não fiquem com dúvidas, né, façam um investimento em vocês, né, façam uma consulta, e vocês vão ver que o mundo de vocês começa a ter uma cor, tá? Às vezes a gente se limita muito, ok? Hoje eu recebi algumas perguntas sobre o processo de despertar espiritual e a pessoa falou que acompanha aqui o canal, mas ela não tinha entendido muito bem, né, a proposta do canal, então é bom vocês uma vez ou outra fazer uma leitura, ok? Vamos ver aqui, energias Yin e Yang. Vamos ver o que a energia, como a energia Yin está. Vamos ver energia Yin, feminino, como está a fonte, olha, e montando aqui, finalizando um ciclo. Eu não lembro se essa cartinha veio da outra vez. Talvez. Bom, aqui tá falando que o feminino tá fechando um ciclo. Que bênção, né? Feminino bem alinhado com a fonte. Tem uma energia aqui de exaustão ligada a um grupo. Um grupo bem exausto aqui. Bem exausto. Não somente o grupo, mas o feminino, né? Com uma energia de exaustão aqui muito grande, mas fechando esse ciclo de aprendizado e entrando nessa frequência de recarregar agora, né? Então, o que quer dizer isso? Nos próximos dias, semanas, o feminino vai conseguir carregar essa energia que estava perdendo através desse grupo, tá? A gente falou sobre grupos nas últimas leituras, a separação por grupos, depois agora nessa última, a oportunidade de ascensionar para esses novos grupos, né? Na verdade, esse novo grupo, que são de seres aí híbridos, né? Que vêm de outras galáxias, para quem acredita, claro, né? Da Lemúria, Arcturianos, tem da estrela de Sírios, da constelação. Ah, vocês sabem aí, quem sabe disso, tá? Eles falam que é um grupo diferente, ok? Mas é um grupo que já está ascensionado na matéria, ok? Então, aqui fala que o feminino vai recarregar essas baterias e vai ter um novo início, depois de uma torre aqui, tá? Vamos ver aqui o masculino, a energia, a frequência do Yang. Vamos ver aqui a frequência do Yang, o experienciar e o adiantamento. Tá. Bom,
o que eu vejo da frequência do masculino, né? Aqui o masculino está passando por um momento bastante diferente, porque o masculino ele estava numa frequência 4, que é como se as coisas estivessem enraizadas, né? Sem nenhum tipo de possibilidade de movimento. Enraizada, o masculino assim olhando a vida em branco e preto, sem nenhum tipo de novidade. Só que aqui mostra que o masculino vivia como se fosse fora da realidade. Sabe quando a pessoa, né, no caso o ser humano ali, buscava um escapismo? Não vivia na realidade, tá? Porque a realidade ali sem nenhum tipo de chance de estímulo. Então, o masculino usava um mecanismo de escapismo, pode ser através de droga, pode ser através da sexualidade, N vícios aí, remédio, excesso de exercício, comida, descontrole financeiro, um monte de coisa que fazia aí com que esse masculino se desviasse dessa vida. E agora, nesse momento, o masculino entra numa frequência de experienciar. Então, o masculino está vivenciando coisas novas. O masculino saiu dessa frequência de achar, de imaginar, de entorpecer, sabe? Para viver e está vivendo. Então, tem uma frequência aqui que esse masculino está atingindo, que mostra que esse masculino está ganhando experiência, maturidade, tá? Tá começando a ouvir a voz interior, tá se conectando mais consigo e tá na energia do louco. Provavelmente aqui o florescimento, a criança e o bobo, né? Provavelmente esse masculino estava preso, tá? E agora está se movimentando para lugares diferentes, se ouvindo, amadurecendo. Vamos ver aqui. Frequência Yin e Yang. O que o espiritual espera das energias? Momento a momento, passo a passo, momento de colheita e florescimento. E aqui repressão. Então aqui está falando que é o fim de um ciclo difícil, tanto para o feminino quanto para o masculino, onde teve uma luta muito grande espiritual, uma luta contra as sombras, tá? Uma frequência bastante difícil que ambos conseguiu aí superar. Aqui o espiritual espera que a cada passo que o masculino e o feminino dê, tem uma recompensa, tem uma ascensão ali na frequência. E aqui vai tendo um florescimento cada vez maior, né? E as recompensas vão aparecendo cada vez mais. Então, o que o espiritual espera é que o processo continue, que tanto o feminino quanto o masculino entenda a importância desse processo, né? De escutar a voz interior, porque esse desabrochar é muito importante para as colheitas que tanto o masculino quanto o feminino precisa para vivenciar uma experiência plena nessa matéria. Ok? É isso. Vamos ver aqui o sentimento do feminino pelo masculino. O As de Espadas, um corte, uma verdade, e temos o 3 de ouros. Tá, aqui tá falando que o feminino, a grande sacerdotisa, o 5 de ouros, o 3 de ouros. O feminino aqui, com uma frequência de falar uma verdade para o masculino em relação a uma contribuição aqui, tá? Tá mostrando que o feminino, de certa maneira, estava contribuindo para um projeto do masculino, ok? Contribuindo. E não havia nenhum tipo de cobrança. Só que aqui fala que nesse momento o sentimento do feminino talvez seja de cobrar algo desse masculino.
porque veio o As de Espadas, então é uma frequência de um corte, mas que traz uma verdade. Então, provavelmente, esse masculino, esse feminino, não tinha essa visão alguns dias atrás. E agora tem alguma verdade que esse feminino quer falar para esse masculino. Apesar de ser um sentimento de corte, de poda, né, tem alguma verdade vindo à tona, alguma comunicação, alguma coisa que não foi falado, tá? Então é uma energia extremamente assim fria vindo do feminino. Vamos ver o sentimento do masculino pelo feminino. A Imperatriz, tá vendo? E o 9 de espadas. Temos o pendurado e o 5 de copas e o 3 de ouros. Eles estão dando a sequência aqui, tá? Então aqui significa que o feminino tá cortando é que o masculino estava numa posição ali de assim, de uma certa pausa ou um certo comodismo é a palavra, tá? Comodismo aqui do masculino, com uma frequência de estagnação, com perdas, lamentos. Aqui uma frequência muito forte ligada, em alguns casos, à depressão, murmúrio em relação à situação, ao passado, dificuldade alguns com dívidas, perturbações mentais, totalmente, né, destrutiva aqui a frequência desse masculino. E então o sentimento desse masculino é que esse feminino nutria, dava tudo o que precisava, tá? Então, por isso que do lado do feminino o sentimento vem o As de Espadas, um corte, e do lado do masculino vem o sentimento da Imperatriz, porque aqui o feminino doava tudo o que tinha, né, se esforçava para que o masculino tivesse essa frequência da Imperatriz, essa abundância, essa prosperidade, certo? E aqui o masculino, eu acredito que nesse momento está se dando conta, dentro desse experienciar, a importância dessa frequência do feminino, né? Vamos ver aqui o pensamento do feminino com o masculino, a roda da fortuna. Vamos pedir mais uma e o 3 de espadas e o 9 de espadas. Bom, pensamento do feminino. Aqui fala que depois de uma comunicação, de uma fala, de uma verdade, aqui a nível mental houve uma mudança abrupta, repentina, que leva a esse feminino aqui pensar na dor. Tem uma energia de dor aqui, tá? Então eu acredito que alguma coisa não saiu do jeito que esse feminino queria, né? Porque aqui tem energias muito de espadas. Então aqui quando o feminino pensa numa mudança drástica, traz uma energia de traição, mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu acredito sempre, quando vem o 3 de espadas, é que a pessoa ignorou um sinal que ali tinha algum problema e ela não quis ver, tá? Então aqui está falando que o pensamento do feminino em relação ao masculino é de uma mudança drástica e de uma perda. Vamos ver o pensamento do masculino em relação ao feminino. O julgamento e o 7 de copas. Mais uma, o pensamento do masculino, Pagem de paus e o As de ouros. Exatamente. Aqui está falando que o pensamento do masculino está passando pelo momento de reavaliação. Tem uma verdade, sim, que vem à tona e vem através do feminino, onde mostra para o masculino que tem uma decisão a ser tomada, tá? Se não aconteceu ainda essa comunicação, ela vai acontecer.
Porque aqui é como se o masculino estivesse lidando muito com várias situações, sabe? Várias situações. Pode ser por essa frequência que o masculino nunca usufruiu, então agora está vivendo várias situações, uma dentro da outra. Só que aqui quem nutre isso é o feminino. Então aqui já veio um corte desse feminino, mostrando aqui para o masculino que ele precisa escolher, né? A frequência Yang está numa frequência de purificação. É como se tivesse que ter só um tipo de substância. Imagine que é um produto, a energia Yang, que tem várias composições, tá? É que nem o nosso ar atmosférico, não tem vários gases ali? É isso que fala, gente? Acho que é, né? Sei. Ai, vocês entenderam, né? Tem várias composição, né? No nosso ar aqui que a gente respira. Então, imagine se tivesse que só ter um tipo, né? De composição, não vários. É o que acontece com o masculino. É como se o masculino ele tivesse várias coisas nesse momento e ele vai ter que escolher, né? Ele vai ter que escolher. Então aqui eu vejo que o masculino estava vivendo talvez num mundo irreal, porque o 7 de copas mostra essa frequência netuniana, né? Como eu disse, pode ser que esse masculino, algum vício ou algum tipo de transtorno, mas o masculino não estava vivendo no real. E agora, com essa comunicação que vem o valete de paus, dá uma chacoalhada nesse masculino, para que desça para a terra e escolha um caminho, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Energia feminina. Feminina em relação ao masculino. Qual que é a intenção do diabo? E o pendurado. É isso mesmo, gente, ó. Na verdade, a intenção do feminino é que o masculino ele saia de uma posição de extremo, tá falando ancoramento, tá falando comodismo, e tem vício aqui sim, hein? Tem vício, tem energias de peixes aqui e Capricórnio. Tem vício, tá? Tem vício aqui, com toda certeza. E assim, tem uma energia, uma frequência negativa aqui, que o feminino quer se afastar. Tá? O feminino quer se afastar dessa frequência lá, 2 de ouro. Pode ter problemas de saúde aqui, que estão surgindo. Tem coisas aí que estão borbulhando ali, ó, na superfície, que não estavam. Então, a intenção do feminino é voltar a ter equilíbrio, porque aqui não está tendo, tá? Não está tendo mesmo. E o feminino tem noção disso, hein? O feminino tem noção, tanto que se a gente somar o as com 3 de espadas, dá o 4 de espadas. O feminino sabe que se não parar, vai passar por um processo de recuperação de saúde aí, né? Passar por um momento bastante difícil. Para uns que não é isso, é perda material, mas todos uma frequência muito densa, tá? Vamos ver a intenção do masculino em relação ao feminino. 7 de paus e a temperança. E o 10 de copas. Então, aqui a intenção do masculino, com a informação que o masculino recebe,
defender, né? Se posicionar diante do feminino, defender a causa e também finalizar com uma energia assim, tá tudo bem, tá favorável, né? Porque a frequência do masculino tá assim, né? Tá tranquilo, tá favorável, né? O que eu vejo aqui. Então finaliza mesmo, é como se o masculino tivesse um certo choque aqui, e depois entra a energia da temperança, que é um momento aí de curar esse diabão. Aqui é a energia de Sagitário com Capricórnio, tá? Então aqui a frequência da temperança é limpando essa energia de Capricórnio aqui, dessa densidade, né? Se a gente pegar a nível espiritual mesmo, assim, sem falar da vida prática, aqui é uma guerra, viu, espiritual que está acontecendo. Porque aqui é o anjo da temperança. Ele faz, é como se ele fosse uma escada entre o céu e a matéria. E a energia do diabo é a energia que domina o planeta, tá? É uma energia densa. Densa para todos nós, gente, tá? Então, quando desce o anjo da temperança, vem, é como se fosse aquelas caravanas mesmo, quem é espírita, kardecista, aquelas caravanas que falam nos livros, que descem, né? É como se fosse nesse momento que está acontecendo. Aqui tem uma frequência muito pesada, gente, pesada mesmo, e o feminino está sentindo, a nível físico, material, e o masculino aqui, a frequência do masculino, depois desse tom do feminino, vai ser se posicionar para tentar trazer cura para essa nocividade. E eu vou falar que nem eu falei para uma consulente hoje. É o seguinte, quando a gente está nessa frequência, todos nós estamos. Se você é uma pessoa que busca as suas crenças, faz seus banhos, faz seus rituais, reza, faz oração, você se apega ao seu espiritual, você passa por essa frequência, tem algum tipo de dano, mas você consegue andar, né? Agora, quando você não tem essa frequência, é o que está acontecendo aí. Eu não gosto de falar muito dessas coisas, porque na verdade eu não assisto TV há muitos anos, mas eu trabalho com a internet, então rolando ali a minha For You, eu acabo vendo algumas coisas, não é? E nos últimos dias vocês podem ter notado, a população ela está se juntando para fazer a justiça, né? Isso tem muito a ver com Plutão em Aquário, né? É a violência dentro do coletivo, é a doença. Então vai ser aflorado toda a podridão que eu já falei do ser humano e vai ficar escrachada para todo mundo ver. Então, quando uma população pega alguém e esquarteja, mata, essas coisas, é porque a frequência está muito baixa, né? E o que desencadeia isso é a sombra da pessoa, né? Se a pessoa não está bem, né? Ela não pode nem estar perto dessas coisas, que nem eu vi o caso da menina, né? Que sumiu de 9 anos tal. Eu nem gosto de ver, nem gosto, porque as lágrimas já começam a escorrer. E então, assim, não é uma frequência boa de se entrar. E para quem já não luta contra a sombra, aquela raiva, aquele ódio que você sente em ver aquela maldade, você acaba sendo contaminado. Eu acredito que um filme muito bacana, assim, o roteiro não é bom, né? Mas é um filme que acaba dando para assistir ali, que é o Bird Box, com a Sandra Bullock lá. É um filme que mostra como funciona a frequência quando a gente é contaminado, né? Sempre vem pelos olhos. Os guias já falaram que numa das leituras que a chave nossa está nos olhos, né?
O mapa da nossa vida está dentro dos olhos, da onde a gente veio. E então é pelo olho, né, que você é contaminado ali. Então a gente está dentro dessa frequência. Para quem trata com o espiritual e conhece a sua sombra, ela nunca vai te dominar porque você domina ela, você conhece ela. Então vou dar um exemplo aqui para as pessoas que têm inveja, né? Todo mundo tem inveja no menor ou maior grau, tá? De alguma coisa a pessoa tem. Se você sabe que você tem inveja de determinada situação, né, você evita aquelas situações, porque você tem consciência daquilo. Ou você se testa, você vai fazer alguma coisa para tentar amenizar isso, né, entender profundamente por que você sente vontade de ter aquilo que o outro tem, né? Por que você sente essa vontade? É porque você nunca conseguiu, ou porque você que é o do outro, né? Porque tem esse tipo de pessoa que não é aquela inveja que você sente, é porque eu não tenho, né? Não, tem gente que é o que você tem. Se você dá um igual para a pessoa não se contenta, ela quer o que você tem. Então são coisas que a gente tem que ver, porque todo mundo tem. O ser humano, todos nós que estamos aqui, viemos para experienciar a vida humana, né? O que acontece aqui. Então, tudo que acontece aqui, amor, sexo, tudo são sentimentos humanos, isso, né? Não são sentimentos ligados ao astral. No astral a gente não sente nada, nada. Tanto que eu acho que eu já comentei aqui, quando eu tive uma experiência, acho que foi há 3 anos atrás, que eu pude sair desse corpo físico e me deslocar para o astral. Eu não queria voltar, porque eu não senti nenhum tipo de peso, né? Esse peso de estar aqui, sabe? É pesado aqui. Sentir é pesado, isso é humano. Sentir fome, sentir dor, sentir amor, que a gente fala amor, sentir apego, ciúmes, inveja, tudo é humano. Quando você sai, você não sente nada. É uma sensação muito boa, assim, você não liga para nada, não tem preocupação. Não tem essa consciência pesada, sabe? Que eu digo, essa consciência pesada é você existir. Você não existe. Você existe na Terra, né? E é muito engraçado, porque engraçado não, assim, é bem interessante essa experiência, porque você nem se preocupa. Eu lembro que o dia que eu passei por isso, eu falei assim, agora eu entendi, porque tem nos filmes que as pessoas estão em coma e um fica chamando, volta, que não sei o que, a pessoa não está nem aí, quer ir para a luz. Porque a gente realmente não fica... É claro, tem espíritos que estão tão enraizados na matéria que tem medo de ir, né? Não é meu caso. Não é meu caso, porque eu falei, meu Deus, que ótimo, né? Que ótimo. Mas isso eu estou falando para vocês porque quando a gente não conhece a sombra, a gente acaba sendo dominado por ela. Então, tudo isso que a gente está vendo, né, nesses últimos tempos, são pessoas que não têm conhecimento da sombra que tem. Então, nessas frequências aqui baixíssimas que a gente tá no planeta, né, quem tem essa sombra sem dominância, sem dominar, ela domina e acaba com tudo que tiver que acabar pela frente. Então é muito importante a gente sempre estar em bons lugares, né? Eu, pelo menos, eu não consigo mais lugares muito cheios, tá? E dependendo da frequência, se tem músicas muito... Eu vou dar o meu relato, tá, gente?
Não tem a ver com vocês, comigo, eu tô falando comigo. Se eu tô numa frequência de uma música que ela é muito agitada, muito agitada, por exemplo, funk, né? Eu não escuto funk, mas lá atrás, quando eu escutava, né, e era esporádico, porque o meu gosto musical, ele tá ligado a outros idiomas, eu ouço muita música antiga, sabe? Muita coisa antiga eu ouço. E é um gostos, assim, peculiares, tá? Então é difícil eu ouvir. Mas, por exemplo, tem uma ou duas músicas que a batida eu gosto, né? De alguns funkeiros. E eu lembro que eu escutava, né, no churrasco, alguma coisa assim. E na minha frequência sobe um calor muito grande e é uma frequência ligada à bebida, ao sexo. Então, traz uma frequência muito agitada, uma frequência assim muito terrena. Então, para mim não funciona, né? Para mim não funciona esse tipo de frequência. É uma frequência negativa, eu não gosto, né? Tanto que eu ouvi assim uma ou duas músicas, esse negócio de pesadão, essas coisas não, sabe? Aqueles funk mais antigos, ou até mesmo um funk de agora, mas não dessas músicas pesadas que a gente ouve, né? Que é uma frequência muito que a gente ouve no rádio, alguma coisa assim. Não tem. Aqui em casa a gente também não ouve, né? Então, assim, isso faz mal para mim. Então, se eu tiver num lugar que tá muito esse batidão, essas coisas de tiro e que vai matar, que vai fazer essas coisas, não entra na minha. Eu não consigo ficar num lugar. Eu começo a passar mal, né? E se tiver um lugar também, muita gente, uma enroscando na outra, sabe? É uma coisa meio de orgia, assim, meio de orgia, eu não consigo, né? Os lugares que eu consigo ficar, assim, som ambiente, se for, assim, instrumental, mas tipo jazz, bossa nova, ou, esse estilo de música bem ambiente, fundo, né? E lugares clean, aberto, né? Não são lugares que têm uma densidade muito grande, sabe? Então, a gente precisa se preservar, né? Ultimamente eu abraçava todo mundo, tinha essa mania de abraçar as pessoas ultimamente, antigamente. E hoje eu não abraço mais, né? Porque pega muita carga. Então, tem pessoas que eu realmente não abraço, né? E nem dou a mão também, né? Oi, tudo bem? Então, são coisas que você faz porque, principalmente para quem é muito sensível, isso ajuda você a se preservar um pouco. Então, é muito importante a gente entender isso. Outra coisa que eu vou falar aqui, que até aproveitando que faz muito tempo que eu tô para falar isso aqui no canal e eu não falo. Olha, a questão da relação sexual. Quando você está tendo um encontro de almas, nem todo encontro tem relação sexual no meio, tá? Porque não precisa. Tem pessoas que têm o encontro e elas começam a viver essa energia obsessiva do diabo. Quando a pessoa está nesse estágio do encontro de almas, é um estágio um dos primeiros, assim que você conhece a pessoa. Então não está evoluído o negócio. Quando você ainda precisa ter relação sexual com a pessoa, é porque a frequência está baixa, gente. Principalmente para quem não é casal, tá? Casal, assim que eu digo, vocês não têm uma vida em comum. Porque geralmente a relação sexual dentro do astral, ela acontece para você cocriar alguma coisa, criar alguma coisa, o casal juntos, né? Quando é por prazer, ali tem o expurgo acontecendo, né? Entra uma questão muito pesada. Eu conheci um tempo atrás uma pessoa que me relatou que
através do sexo, curava homens, né? Eu não vejo isso como impossível. Só que eu vejo que talvez essa pessoa ela não tenha noção o quanto ela faz mal para ela, né? É claro que cada um vive do jeito que quer, mas você ter que se relacionar com vários tipos de frequência e frequências doentes, porque a maioria deles com problemas ligados a álcool, a drogas, né? E tudo isso ela puxando. Em algum momento na vida dela, ela vai adoecer. E ela vai mesmo, porque ela puxa aquilo para ela. Então, gente, tem vários tipos de frequência nessa terra que trabalha das maneiras que vocês nem imaginam com a questão espiritual. Cada um vê a vida de um jeito, né? O que eu tô falando aqui é que a frequência não tá boa e que você tem que se conhecer. Porque se você não se conhecer, a sombra vai te catar e quando vê você já foi, já fez o que tinha que não fazer, né? Então é muito importante esse processo nosso para que a gente tenha esse equilíbrio, tá? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino, pajem de copas e o pajem de espadas. Tá bloqueado aqui, troca de mensagem, novas informações. Assim, o masculino tá meio que de quarentena, né? Curtindo a vida aí de quarentena lá. O feminino, ele deu um corte, né? Vamos ver o desafio. A torre, que aqui é a casa, né? Uma estrutura, tá pegando fogo ali, tá ruindo, e o mundo. Então, eu acredito que o que tá rolando aí pro masculino? O masculino provavelmente teve um grande êxito, que é esse experienciar, olhar para dentro, só que dentro disso teve a torre com o feminino. Tá? Alguma coisa ali, o feminino falou, não, chega, não é por aí, não vou fazer isso. E o masculino tá sofrendo agora com esse desmoronamento. Vamos ver a bênção, o 3 de copas e o pajem de espadas. A bênção está que o masculino ele está sendo recebido por um grupo novo, tá? Por um grupo novo. Então essa está sendo a bênção do masculino, tá? E o 6 de espadas. Esse grupo novo está trazendo uma nova verdade para o masculino, tá? O masculino ele está começando a compreender aqui através desse novo grupo, ou vai começar a compreender o porquê o feminino trouxe um corte. Vamos ver o bloqueio do feminino, os enamorados e o 9 de copas. Então, exatamente, foi cortado aqui. Porque os enamorados é a dúvida e a energia dentro, eu já falei, que os enamorados é quando você acha uma paixão, né? Você acha uma motivação ali que você fica, nossa, achei o que me dá vida. Só que ao mesmo tempo tem a energia do diabo lá dentro dessa carta, tá? Então é aquelas paixões loucas, você fica cego. Tem muito sexo envolvendo aqui, né? Mas tem, por outro lado, como fala de um bloqueio aqui, tá bloqueado essa energia de dúvida, essa energia de manipulação que rola entre o feminino e o masculino. Desafio, rei de copas e a grande sacerdotisa. O desafio tá em o feminino ficar de boca calada, de bico calado e ter maturidade emocional para lidar com esse momento. Vamos ver aqui a bênção, o carro e a força.
Então, aqui tá falando que a bênção do feminino é que o feminino vai domar algo que estava dominando e vai avançar. Porque a energia do carro fala que o feminino vai sair do 2 e vai para o 1. Vai equilibrar a própria vida, vai avançar, vai mudar, vai vencer, vai ter uma exposição social da sua vitória, mas ó, boquinha de pito. Vamos ver aqui o masculino, qual é o bloqueio em relação ao feminino? 4 de ouros e o louco. É isso mesmo, aqui tá bem claro essa energia para o masculino. Não vai aceitar uma antiga estrutura. Se o masculino deu esse salto de fé no novo, vai ter que experienciar esse novo de um jeito diferente. Não vai ser mantida a antiga estrutura, vai mudar a estrutura. Então vai ter que enterrar essa estrutura que tinha entre o masculino e o feminino e agora se jogar para esse novo. Não vai ser aceito, tá? Vamos ver o desafio do masculino com o feminino. 7 de espadas e o 10 de espadas, é isso mesmo. Aqui, o desafio está sendo em depois de alguma coisa que deu muito errado, que tirou a vitalidade aí, de certa maneira, do feminino e do masculino também, agir com estratégia, porque aqui vai ter que agir com estratégia. O desafio maior vai ser esse. E o mago. E os 6 de ouros. É isso. Eu vou falar uma coisa aqui, mas aí cada um interpreta do jeito que quiser. Esse desafio do masculino, o masculino, ou ele vai omitir alguma coisa, ou ele vai mentir, para que ele consiga entrar nessa energia de mago, tá? E entrar nesses 6 de ouros aqui. Porque assim, a casa do masculino tá caindo. Tá caindo. E se ele não se movimentar, apesar desse grupo, apesar que tem um grupo apoiando, mas aqui é muito recente o negócio. Então, o masculino vai ter que usar de muita malícia. Tem uma energia de malícia aqui, mas articulação é a palavra. Vamos ver a bênção. 3 de paus. O 10 de paus, a bênção do masculino com o feminino. 6 de paus e 5 de paus. É isso, gente. Transformação, peso, renúncia, vitória, sabotagem, desenvolvendo habilidades que não tinha. E o 9 de copas, para encontrar esse 9. Porque antes esse 9 era dado por aqui, pela parceria. Agora vai ser só. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino, rainha de copas e o cavaleiro de copas. Cortou aqui a grande mãe, né? Cortou. O desafio do feminino em relação ao masculino. Aqui o hierofante e a grande sacerdotisa. O desafio é o feminino, ó, boquinha de pito. Eu vejo o masculino, o feminino, desempenhando um papel de autoridade mesmo, porque o hierofante e a grande sacerdotisa é o feminino e o masculino de uma entidade de autoridade na matéria, ligada à sabedoria, ao esoterismo, em qualquer área aí que trabalha com orientações, tá? Então, o desafio vai ser esse, um feminino
desenvolver essa energia yang dentro de si, né? Para poder trabalhar com essas duas frequências. Vamos ver a bênção do feminino em relação ao masculino, a morte. E o 8 de espadas. E o 5 de copas. E o 2 de copas. Aqui tá falando que vai passar pelo momento de purificação. O feminino aqui tem uma morte, um momento assim de grande escuridão para o feminino, que traz um sentimento assim de perda, de que alguém destruiu a felicidade, que chutaram o barde aqui. Então tem uma energia assim de chorar o leite derramado, chorar o que não pode mudar e ter que mudar de ideia. O que eu vejo para ambos os lados é que vai ter que mudar o estilo que um vê o outro, né? O modo. Aqui tá falando que o feminino vai ter que se comprometer com a própria recuperação. Tem uma questão de ir descansar. E o 9 de ouros para recuperar saúde, recuperar dinheiro também. Tomar decisões importantes e depois se jogar. Tá? Depois se jogar aqui, mas o feminino se joga tendo situações a resolver do passado. Mas primeiro tem que se jogar. O feminino está passando por um momento bastante desafiador, viu? Bastante mesmo, 9 de paus. Tá aconselhando aqui, dar um... É como se tivesse que colocar aqui uma pausa, né? Dar uma pausa, dar uma distanciada aí, segura, fica mais na sua, se envolve mais com o espiritual. O as de paus aqui. Aqui o conselho para o masculino é um novo início, um novo movimento e depois o isolamento também. Gente. E o sol pro feminino. Pro masculino, a hibernação. E o sol pro feminino. Então, o masculino vai sair desse oba-oba, desse experienciar e vai entrar na caverna, tá? Depois desse experiencial, o masculino entra na caverna com uma nova chama e o feminino se afasta, mas realizando, né? Tem uma energia de realização ali. Enquanto um entra na caverna, o outro sai. Vamos ver o que o espiritual espera. 5 de ouros, que haja uma recuperação aqui, tá? 9 de espadas e o 3 de ouros. Aqui o espiritual fala que falta algum tipo de informação, tem alguma coisa que não está se encaixando em relação a esse passado, porque falta informação. Então tem uma preocupação aqui que é por falta de informação ligada a essa parceria. Temos aqui a rainha de ouros e o 7 de ouros e o cavaleiro de ouros. As coisas vão se desenrolar, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. E o 8 de ouros, é isso mesmo. As coisas vão se desenrolar, o processo continua. Temos o cavaleiro de ouros, cavaleiro de espadas e a justiça. O processo vai se desenrolar aqui. O espiritual vai trazer uma justiça em breve. Tem uma novidade, um imprevisto que traz um novo compromisso, tanto para o feminino quanto para o masculino. E uma grande realização aqui, tá?
É isso. Aqui tá falando que vem uma grande realização, tanto para o feminino quanto para o masculino. Só que daí, gente, só pra gente finalizar aqui, pelo que eu tô entendendo, vai ter um avanço depois de todo esse rolê, depois tem uma pausa novamente, tá? Eu acredito que isso vai ficar acontecendo até o Sol entrar em Áries, tá? Entrando em Áries, isso daí já acaba. Vamos ver qual que é o recado do masculino, o mago e o cavaleiro de ouros. O masculino quer, de certa maneira, manifestar um novo para poder ofertar alguma coisa para o feminino. Vamos ver o feminino aqui. Quer se afastar, se proteger, para entrar em equilíbrio, se curar. Tá? Essas frequências que eu tô pegando aqui. Vamos ver aqui, sentimento do feminino, compreender. Vê a tua versão da história ou veja a tua versão da história. Vamos ver aqui, o masculino falando que não é digno do feminino. Vamos ver o que o espiritual espera. A conexão, inseparáveis. Apesar da distância, existe amor. Vamos ver aqui palavras soltas, feminino, julgamento, realidade e disputas. Masculino, passado, questão, coração aberto. Bom, é isso. Deixa eu pegar só mais uma cartinha aqui. Vamos ver energia em o que gostaria de falar para o masculino. Me sinto presa. Me sinto preso. Vamos ver o que o masculino gostaria de falar. Então, eu sei que o que eu vou falar não é para todos, mas aqui o masculino fala que gostaria de dominar o feminino. E tem alguns masculinos que tem uma frequência aqui, vou falar assim, porque senão fica confuso, que domina o feminino, tá? Que domina o feminino. E essa frequência de masculino que domina o feminino, gostaria de fazer isso com a frequência desse feminino empoderado e não consegue. Então, gostaria de dizer que quer dominar. É isso. E não consegue. Então, no caso aqui, esse masculino, ele vai ter que se estruturar de outra maneira, né? No fim, acaba sempre na mesma coisa, né? Essa nova estrutura que precisa nascer, tá? Bom,
É isso. Acho que finaliza, né? Um conselho aqui pro feminino. A justiça, o corte. E o as de copas. Aqui fala que vocês vão avançar. E tem um corte, um discernimento sobre algo aqui também. E a energia da aliança divina. Vamos ver o masculino aqui. A roda da fortuna. E o as de espadas. Confirmando aqui a frequência, né? E a rainha de paus. Inverteu, veio o rei para o feminino expandir, a rainha para o masculino ativar. E a roda da fortuna, né? Mostrando o corte aqui na frequência do masculino, de uma hora para outra. E o feminino tendo o corte da justiça, mas com uma energia de purificação e bem-estar. É isso, gente. Eu espero que essa leitura ajude, né, vocês, tá me ajudando e que a gente passe por esse momento aí delicado, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês, deixa o like, comentem no vídeo e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.